Olá pessoal, todo mundo bem? Professor Erivaldo, mais uma vez, para ministrarmos mais algumas explicações, uma série de vídeos, né? E hoje nós iremos dar continuidade ao nosso conteúdo, entrando numa parte nova, né? A gente viu nas aulas anteriores sobre as operações matemáticas e que essas operações matemáticas, adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação, tá? E agora a gente verá uma outra parte do conteúdo onde você precisa trabalhar com essas operações todas ao mesmo tempo, né? Seguindo uma ordem, um certo critério, que são as expressões numéricas, tá? As expressões numéricas, elas são operações que estão presentes no nosso dia a dia e em que situações no nosso cotidiano nós precisamos fazer vários cálculos seguidamente, né? Vários cálculos repetidos. Às vezes a gente precisa somar um item, depois subtrair outro, ou então multiplicar. Isso está presente, por exemplo, quando você entra num comércio para fazer compra de algumas coisas e você compra itens diferentes, tá? Só para colocar uma situação nossa do cotidiano. Então, se você chega lá num supermercado, por exemplo, e compra produtos diversos, quando chegar no caixa, que for fazer o pagamento, o responsável lá do caixa ele vai fazer várias contas, né? Então, por quê? Porque ele precisa saber exatamente o preço de cada produto, a quantidade de cada produto que foi comprado, saber quanto vai pagar pelo aquele determinado produto, depois somar com o do outro produto e do outro, enfim, são várias contas seguidas. E essas contas é o que a gente chama na matemática como expressões numéricas, tá bom? Então esse é o nosso ponto, tá? Que nós vamos trabalhar na nossa aula de hoje, tá? Claro que no comércio ele vai ter menos situações, digamos, de regras, né? Como do que o nosso aqui da sala de aula, né? E por que a gente vai trabalhar com essas regrinhas agora? Porque nós vamos entrar depois na sequência em outros conteúdos, à medida que os conteúdos vão se aprofundando, vão entrando novos itens à frente, né? Então, por isso que nós temos que compreender esses conceitos iniciais. Então, a primeira coisa que a gente vai lembrar, né? Vocês já estudaram expressões numéricas em séries anteriores também. Lá com tia Carlinda, né? No quarto ou quinto ano, vocês viram sobre expressões numéricas, né? E aí nós temos os chamados critérios de resolução das expressões numéricas. Esses critérios de resolução, eles precisam ser seguidos à risca para que não haja erros, né? Para que no final não tenham erros. A gente vê hoje em dia, por exemplo, alguns desafios nas redes sociais, desafios de internet, de expressões numéricas, e a gente vê algumas pessoas errando aqueles desafios, né? Porque não lembram dos critérios das expressões. Mas tem muitos outros que acertam porque lembram desses critérios. E aí, quando você não lembra dos critérios de resolução, você quer seguir exatamente o que? A ordem que aparece lá, da esquerda para a direita, né? Na ordem que vem, sai fazendo as contas. E esse é o grande problema na questão dos erros das expressões numéricas, tá certo? Então é isso. Então nós vamos começar primeiro, nesse primeiro nosso vídeo, né? Entender os critérios de resolução. Esse é voltado para esses critérios, tá bom? Então, quais são os critérios de resolução? Nós temos dois pontos a se considerar. Quais? Existe um critério em relação aos sinais de associação, tá? Quando você tem uma expressão numérica, a gente tem que analisar se ele tem ou não esses sinais de associação. E o que são esses sinais de associação, tá? Associação por causa da propriedade associativa, tá bom? Quando esses sinais de associação aparecem, significa ele está basicamente te indicando que é por ali que você deve começar, que é por ali que você tem que iniciar. Que enquanto eles existirem, você não pode passar para uma outra etapa, tá bom? E aí existe um critério. Qual o critério? Primeiro, parênteses.
parêntese, que está aqui, ó, tá? É o primeiro ponto que a gente tem que começar a resolver dentro de uma expressão numérica, tá bom? Então, você vai analisar na expressão numérica se ela tem parêntese, ok? Ela precisa ter esse parêntese. Existem expressões que têm parênteses e existem expressões que não têm parênteses, tá bom? Então, primeiro você vai analisar as parênteses. Tendo parênteses, é por ali que você começa a sua expressão numérica. E dentro desses parênteses, claro, ele não vai vir vazio, vão ter números e vão ter operações, vão ter contas. E aí depois a gente vai falar aqui mais abaixo, né? Mais à frente, qual a ordem dessas contas serem feitas. Então, dentro do parênteses tem as contas, então você vai seguir essa ordem. Enquanto tiver conta para ser feita nesse parênteses, você vai continuar por ele. E repetindo o restante, que não for parêntese, tá? Se tivermos mais de um parêntese na mesma conta, na mesma expressão, você pode resolvê-los todos ao mesmo tempo. Por quê? Porque eles não vão estar ligados um com o outro, então eles são separados. Então dá para você fazer eles ao mesmo tempo, tá? Um vai estar aqui, por exemplo, outro vai estar lá mais à frente, tá? Um está aqui no início, outro está lá mais à frente. Você pode resolver esse do início e pode resolver o da frente na mesma linha, sem problema nenhum. Bom, terminou o parêntese, não tem mais parêntese para resolver, passamos para o segundo, que são os colchetes, tá? E aí segue a mesma regra do parêntese. Enquanto houver contas aqui, ó, operações dentro do colchete, né? Dentro do nosso colchete, nós continuaremos fazendo e repetindo. Então, eliminamos o parêntese, resolvemos o colchete até não ter mais o colchete. E chegarmos nas chaves, tá? Que é esse símbolo aqui. E aí, segue a mesma rotina, tá? Operações, fazem todas as contas e resolve as chaves também. Bom, eu falei que dentro do parênteses, do colchete e das chaves vão vir contas, operações matemáticas, tá? Essas operações matemáticas são aquelas 6 que eu já tinha falado, né? Que são adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação. 6, que a gente já estudou anteriormente. Bom, então, se o parênteses, colchete e chave tiver as operações, nós temos que resolvê-las. Mas eu também preciso seguir um critério de resolução dessas operações. Elas têm uma ordem também para seguir. E qual é essa ordem, tá? Primeira coisa que eu vou procurar dentro dos sinais de associação: potenciação ou radiciação, tá? Eu vou ver se tem potência ou tem raiz para eu poder extrair. Qual que eu respondo primeiro se tiver, né? Se tiver as duas coisas, tem uma potência e tem uma raiz quadrada, por exemplo, qual que eu respondo primeiro? A que vir primeiro. Você vai respondendo pela ordem, tá? Se eu tenho primeiro a potência e depois a raiz, então eu respondo a potência e depois respondo a raiz. E dependendo do caso, eu posso responder as duas na mesma linha sem problema algum, tá? Se tiver um sinal de mais ou de menos entre elas, ou qualquer um dos sinais, eu posso resolver elas separadamente. Se tiver primeiro a raiz e depois a potência, qual que responde primeiro? A raiz e depois a potência. Então, por isso que a gente coloca aqui no meio ou, tá? Ou. Então, você pode responder ou a potência ou a raiz. Desculpa. Porque neste caso, as duas operações aqui são as operações prioritárias, tá bom? Quando não tiver mais nem potência nem raiz, aí eu pulo para o próximo degrau, que é multiplicação ou divisão. É a mesma regra da anterior, tá? Se eu tenho multiplicação e tenho divisão, eu vou responder pela ordem da esquerda para a direita, tá? Daqui para cá, vou vir na linha. Que tiver primeiro, responde. Depois a outra, até finalizar a linha. Então, pela ordem em que elas aparecerem, tá bom? E por último, adição ou subtração, que também é o mesmo detalhe, na ordem em que aparecer, tá? Quem vir primeiro, você vai fazendo, tá bom? Então, portanto, eu não posso fazer nenhuma adição, nenhuma subtração, enquanto houver essas duas outras etapas aqui, ó. Se tiver uma multiplicação, eu posso somar? Não.
Se tiver a potenciação, posso subtrair? Não. Então, eu tenho que seguir exatamente esses critérios, essas regras, tá? Voltando, e essas operações, só para deixar claro, elas vão vir, né, dentro dos símbolos de associação. Então, primeiro você vai olhar isso, né, e dentro deles seguir as contas, tá? Então, é uma combinação entre eles. E para facilitar, por exemplo, a compreensão desses símbolos, né? Aí a gente tem tipo uma regrinha que a gente costuma usar de memorização, né? Por exemplo, qual a regrinha? O que a gente chama de... Deixa eu colocar ele aqui de lado. Par de parêntese, tá? Co de colchete e chá de chaves. Então, para você não esquecer mais essa ordem, né, dos sinais de associação, é você lembrar do nosso pacocha. Repita comigo, né? Pacocha. Pá de parêntese, co de colchete e chá de chaves, tá bom? Pacocha. Então, nosso pacocha. E é isso, né? Esses são os critérios. É importante que você entenda esses critérios para que nós possamos resolver corretamente as nossas expressões numéricas, tá bom?